Se você deixar o dia 18 de fevereiro passar como qualquer outro, pode estar abrindo mão de uma janela que só volta a se repetir daqui a 6 décadas. Não é metáfora, não é exagero simbólico, é um alinhamento raro que a maioria das pessoas nem perceberá enquanto continua presa às promessas esquecidas do início do ano. Enquanto muitos ainda tentam resgatar metas que abandonaram em janeiro, três forças cósmicas antigas convergem exatamente em 18 de fevereiro. Separadas, já seriam potentes. Unidas, tornam-se um evento estatisticamente improvável. E quando eventos improváveis se encontram, a realidade tende a reorganizar-se. Primeiro, um eclipse solar anular, o chamado Anel de Fogo. A Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, deixando visível um círculo ardente no céu. Civilizações antigas interrompiam guerras, rituais e decisões importantes durante eclipses porque entendiam que esses momentos marcavam transições energéticas profundas. Um eclipse não é apenas um fenômeno astronômico, é uma ruptura temporária na estabilidade simbólica do mundo. Segundo, lua nova em Aquário. Aquário não opera por pequenos ajustes. Aquário opera por ruptura. Onde ele toca, o velho padrão não se adapta, ele se dissolve. Lua nova já é por natureza um ponto de reinício. Em Aquário, esse reinício não é gradual, é estrutural. Terceiro, o início do ano do cavalo de fogo no calendário chinês. Esse ciclo específico ocorre apenas uma vez a cada 60 anos. A última vez foi em 1966. A próxima, apenas em 2086. Não estamos falando de um evento anual, mas de uma combinação raríssima de energia associada a movimento irreversível, coragem explosiva e transformações coletivas. Agora, observe o que acontece quando esses três elementos não apenas coexistem, mas se sobrepõem no mesmo dia. 18 de fevereiro de 2026. Isso não é soma, é sobreposição de camadas energéticas, e quando múltiplos ciclos de reinício convergem, o efeito não é linear, é exponencial. Existe, porém, um detalhe essencial. Essa abertura não permanece estática. A janela se estende por aproximadamente 72 horas, do nascer do Sol de 18 de fevereiro até o nascer do Sol de 21 de fevereiro. 3 dias em que decisões têm impacto ampliado, padrões podem ser quebrados com menor resistência e intenções encontram menos fricção. Se você está ouvindo isso agora, não trate como acaso digital. A própria ideia de acaso se torna frágil quando falamos de alinhamentos tão específicos. Sincronicidade não é superstição, é convergência de contexto. Mas preciso ser direto. Isso não é conteúdo para curiosidade leve. Trabalhar conscientemente durante um eclipse anular, lua nova, aquariana e início de um ciclo de cavalo de fogo não é brincadeira simbólica. São arquétipos de ruptura. Quem decide agir nesses 3 dias não retorna exatamente ao mesmo ponto de antes, porque decisões tomadas em momentos de alta coerência temporal tendem a reorganizar identidade, não apenas circunstâncias. Capítulo 2. Por que 18 de fevereiro de 2026 é um ponto fora da curva? O eclipse anular cria um anel de fogo, um círculo perfeito de luz envolvendo sombra. Durante eclipses solares, há flutuações mensuráveis no campo magnético terrestre e alterações sutis na percepção coletiva. Historicamente, eclipses sempre coincidiram com transições políticas, culturais e pessoais, e este ocorre em Aquário, signo associado à ruptura de sistemas, tecnologia disruptiva, pensamento não convencional e saltos evolutivos. Lua nova em Aquário intensifica isso. Lua nova é o momento de escuridão total antes da expansão. Em Aquário, essa escuridão é preparação para a inovação. Aquário não melhora o passado, ele inaugura o futuro. Agora, acrescentamos o cavalo de fogo. Esse ciclo é conhecido na tradição oriental por impulsionar transformações intensas, movimentos sociais acelerados e mudanças que não pedem permissão. Olhe para 1966, último ano do Cavalo de Fogo.
Foi um período de ruptura cultural global. Novas expressões artísticas, questionamento de estruturas rígidas, expansão de consciência coletiva. Não foi um ano morno, foi um ponto de inflexão. E quando um ciclo de ruptura cultural encontra um eclipse de transição e uma lua nova revolucionária no mesmo dia, 18 de fevereiro, não estamos falando de rotina cósmica, estamos falando de um raro alinhamento estrutural. A pergunta não é se algo vai mudar, a pergunta é: você vai usar conscientemente essa janela ou deixar que ela passe como mais um dia comum? Agora pense comigo de outra forma. 2026 não começa em 1º de janeiro. Para a maioria das pessoas, sim, mas energeticamente e estruturalmente, o verdadeiro ponto de inflexão acontece em 18 de fevereiro. É ali que o ano ganha direção real. E desta vez, não estamos falando apenas de início simbólico, estamos falando de sobreposição de ciclos. Um eclipse solar anular, uma lua nova em Aquário, o início do ciclo do cavalo de fogo. Separadamente, cada um desses eventos já cria deslocamentos internos. Juntos, eles não iniciam apenas um ano, eles redefinem trajetória. Existe algo curioso nas tradições antigas. Muitas culturas afirmam que as primeiras horas de um novo ciclo moldam o padrão do restante. No calendário chinês, os primeiros dias do ano funcionam como matriz vibracional. Na astrologia de eclipses, as horas ao redor do fenômeno são consideradas períodos de instabilidade fértil. Na tradição lunar, a lua nova representa o momento mais silencioso e mais programável do ciclo. O que torna 18 de fevereiro diferente não é apenas o evento, é a coincidência temporal dessas 3 janelas. Não são 3 momentos separados, é um ponto único onde eles se interceptam. Durante aproximadamente 72 horas, do amanhecer de 18 de fevereiro até o amanhecer de 21 de fevereiro, temos um período de plasticidade ampliada. Não é que a realidade fique mágica, é que ela se torna mais maleável. Imagine remar contra a correnteza durante meses. Agora imagine que por 3 dias a corrente muda de direção. A maioria continuará nadando contra. Poucos perceberão que a água mudou. Capítulo 3. Sabedoria antiga e validação moderna. Vamos reorganizar isso com clareza. Civilizações antigas não tratavam eclipses como curiosidades astronômicas. Elas os tratavam como interrupções estruturais. No Egito, registros indicam que momentos celestes específicos eram usados para decisões de longo prazo. Na China imperial, eclipses exigiam preparação ritual porque eram vistos como alterações temporárias na ordem do céu. Os maias não apenas previam eclipses, construíam arquitetura alinhada a eles. Isso não era superstição, era engenharia simbólica baseada em repetição observada. Agora observe o padrão histórico dos anos de Cavalo de Fogo, 1846, avanços científicos disruptivos, 1906, mudanças estruturais violentas e inovação tecnológica. 1966, transformação cultural global. Esses ciclos não são conhecidos por estabilidade, são conhecidos por ruptura. Mas vamos sair do campo simbólico e entrar no científico. A física quântica demonstra que o observador interfere no comportamento da matéria em nível subatômico. Consciência e probabilidade não são independentes. A realidade não é totalmente fixa, ela é parcialmente condicionada por interação. Neurociência mostra que estados emocionais intensos combinados com ritual e repetição aceleram a reorganização neural. Momentos marcantes gravam padrões mais profundamente no cérebro. Psicologia comportamental confirma que marcos temporais, datas simbólicas, viradas de ciclo, aumentam drasticamente a probabilidade de mudança de comportamento. Agora combine um evento astronômico raro, um reinício lunar, um ciclo de 60 anos, um marco cultural celebrado por bilhões simultaneamente. Você não está agindo isoladamente. Em 18 de fevereiro de 2026, mais de 1 bilhão de pessoas estarão mentalmente focadas em renovação, começo e reorganização. Isso cria coerência coletiva.
E coerência coletiva reduz resistência individual. Não se trata de magia, trata-se de campo. Quando muitas pessoas alinham intenção no mesmo período, cria-se um efeito real de ressonância social. A mudança deixa de ser apenas esforço pessoal e passa a ser movimento contextual. O ambiente psicológico e simbólico favorece transições. A energia deixa de ser isolada e passa a ser amplificada pelo conjunto. É exatamente neste ponto que você precisa compreender algo essencial. Quando o campo coletivo se organiza, não basta apenas saber que ele está ativo, é preciso saber como entrar nele com direção. Coerência coletiva cria impulso, mas quem não tem clareza interna acaba apenas sendo arrastado pela maré. Energia disponível não garante transformação. O que transforma é consciência aplicada com intenção estruturada. O campo favorece, mas a organização interna determina o resultado. A maioria das pessoas percebe que existe um momento favorável, sente que há uma janela aberta, mas não sabe como estruturar isso dentro da própria vida. Intenção sem método se dispersa. Desejo sem alinhamento interno vira frustração. É por isso que tantos atravessam datas poderosas sem colher resultado concreto algum. Faltou organização da própria consciência. O campo estava ativo, mas o indivíduo estava confuso. E quando há confusão interna, até a amplificação trabalha contra você. É justamente aqui que o livro Seu Eu Superior se torna estratégico. Ele não é apenas um material inspiracional. Ele foi estruturado para ensinar como alinhar campo interno e campo coletivo, como usar períodos de alta coerência, como o dia 18, para ativar 3 áreas que sustentam qualquer transformação real: abundância financeira, harmonia nos relacionamentos e vitalidade física e emocional. Não se trata de repetir frases positivas, trata-se de reorganizar sua identidade para que prosperidade, amor e energia deixem de ser busca constante e passem a ser consequência natural de um estado interno coerente. A energia do dia 18 amplia o que já está organizado dentro de você. Se há clareza, ela expande. Se há decisão, ela acelera. Se há confusão, ela também expande. O seu eu superior funciona como o mapa que organiza essa clareza antes da amplificação. Ele mostra como transformar intenção em decisão concreta, como estruturar ações alinhadas com aquilo que você deseja viver e como sustentar o estado interno necessário para que o dinheiro flua com menos resistência, para que seus relacionamentos amadureçam com mais equilíbrio e para que sua própria energia física e emocional se fortaleça ao longo dos próximos ciclos. No primeiro comentário fixado, você encontra o acesso ao seu eu superior. Aproveitar a coerência coletiva do dia 18 sem orientação é como ter vento favorável e não saber ajustar as velas. Ler, aplicar e integrar o que está ali é a forma prática de usar esse momento para redefinir seu padrão de prosperidade, aprofundar seus vínculos afetivos e fortalecer sua vitalidade de maneira consistente. Compreender que o campo está ativo é o primeiro passo. Organizar sua consciência para atravessá-lo é o que realmente altera resultados. A ciência chama isso de sincronização de sistemas. A tradição chama de portal. O resultado prático é o mesmo: amplificação. O que está organizado dentro de você cresce. O que está desorganizado também cresce. E aqui está a diferença crucial. Quem tem direção atravessa o portal. Quem não tem, apenas passa por ele. Se você quer usar o dia 18 como ponto de virada real, financeiro, emocional e energético, comece agora. O momento coletivo está se formando. A decisão individual continua sendo sua. Você pode ignorar esse período e continuar operando sob a lógica comum. Ou pode entender que existem momentos onde decisão pesa mais. Nem todos os dias têm o mesmo potencial estrutural. 18 de fevereiro de 2026 é um desses dias raros. A questão não é se algo acontecerá. A questão é: você estará consciente quando acontecer? Isso não é misticismo desconectado da realidade. Não é fantasia esotérica. É a convergência entre ciclos naturais e consciência direcionada. A física moderna ainda está explorando como intenção, observação e probabilidade interagem, mas o princípio já é claro. Existem momentos de maior plasticidade estrutural.
E quando tradição milenar e eventos astronômicos raros se encontram no mesmo ponto temporal, você não está diante de superstição, está diante de oportunidade ampliada. Agora, vamos ao que realmente importa. Como utilizar 18 de fevereiro de 2026 de forma prática. Chegamos ao núcleo deste ensinamento, a prática do portal triplo. Ela não foi inventada ontem. É uma síntese de milênios de rituais de transição chineses, observações de eclipses em civilizações antigas, princípios lunares e técnicas modernas de reprogramação consciente. 3 forças convergem. Logo, 3 movimentos internos precisam acompanhar essa convergência. Primeiro movimento, dissolver. Segundo movimento, plantar. Terceiro movimento, ativar. Cada fase corresponde a uma força cósmica presente no período de 72 horas que começa em 18 de fevereiro. Isso não é entretenimento. Não é conteúdo para assistir e esquecer. É instrução. É execução. Mas antes de atravessar o portal, você precisa preparar o terreno. A preparação começa dias antes. Entre 15 e 17 de fevereiro, você inicia o processo físico e mental de alinhamento. O espaço externo reflete o espaço interno. Portanto, limpe seu ambiente de forma profunda. Não superficialmente. Gavetas esquecidas, papéis acumulados, objetos sem uso. Ao limpar, você está treinando seu sistema nervoso para entender que algo novo está chegando. Enquanto organiza, repita mentalmente que está abrindo espaço para uma nova estrutura de realidade. Prepare também os elementos simbólicos que serão utilizados. 3 velas, preta, branca e vermelha. Um recipiente resistente ao fogo, 3 folhas de papel, um envelope vermelho, um pouco de sal, se possível, incenso. Não deixe para buscar isso no próprio dia 18. Antecipe. Preparação gera comprometimento. Se quiser amplificar ainda mais, faça um jejum leve no dia 17 de fevereiro. Apenas água. Não como sacrifício, mas como clareza. Quando o corpo está menos ocupado com digestão, a mente fica mais precisa e o foco se intensifica. Além da preparação física, há a preparação mental. Reserve um momento para escrever 3 perguntas fundamentais. Qual versão sua precisa terminar? Qual versão está pronta para nascer? E qual salto você está realmente disposto a dar? Não escreva respostas socialmente aceitáveis, escreva o que é verdadeiro. Não o que parece bonito, mas o que é honesto. Agora, entramos na primeira fase, a fase da dissolução, a fase do fogo. No dia 18 de fevereiro de 2026, durante o período mais próximo do eclipse, idealmente dentro da janela, de aproximadamente 4 horas ao redor do ponto máximo, você executará o primeiro movimento. Verifique o horário exato para sua localização. Isso importa. Crie um ambiente isolado. Silencie o telefone. Feche a porta. Delimite seu espaço com um pequeno círculo de sal ao redor da área onde você estará sentado. Acenda a vela preta. Se estiver utilizando incenso, acenda também. Respire profundamente 3 vezes, lentamente. E então, declare em voz alta que enquanto o céu atravessa sua própria transição, você também atravessa a sua. Declare que está disposto a deixar morrer o que já não sustenta sua expansão, não como dramatização, mas como decisão. Olhe fixamente para a chama da vela preta por alguns minutos. Sinta o peso simbólico do momento. Não apresse. Pegue a primeira folha de papel e escreva no topo: eu libero neste ciclo. A partir daí, escreva tudo que está encerrando, medos antigos, narrativas de escassez, padrões repetitivos, a identidade que você superou, mas ainda sustenta por hábito. Escreva na primeira pessoa. Escreva como algo que está sendo finalizado agora. Não economize palavras, não suavize. Esse processo pode levar 20 ou 30 minutos. Permita que venha à superfície. Quando terminar, levante-se, segure o papel com ambas as mãos e leia em voz alta cada item, não como reclamação, mas como encerramento consciente. O eclipse simboliza a passagem da luz antiga para uma nova configuração.
e você está sincronizando sua própria transição com esse movimento maior. A próxima fase virá depois, mas primeiro é preciso terminar o que não pode atravessar com você. Leia cada item com presença total, não de forma mecânica, mas sentindo cada palavra atravessar seu corpo. À medida que pronuncia cada declaração de encerramento, visualize aquilo saindo de você como uma fumaça escura, dissolvendo-se no ar. Quando concluir a leitura, declare com firmeza que, sob o símbolo do anel de fogo, sob o encerramento do ciclo anterior e sob a lei natural que diz que todo fim antecede um começo, você consagra essa antiga versão às chamas. Afirme que está livre. Em seguida, acenda o papel utilizando a chama da vela preta e coloque-o cuidadosamente no recipiente resistente ao fogo. Observe a combustão sem desviar o olhar. Veja as palavras se transformarem em cinzas. Veja a fumaça subir. Enquanto o papel queima, mantenha a imagem clara de que aquilo realmente está sendo desintegrado da sua estrutura interna. Quando restarem apenas cinzas, declare que está concluído. O antigo ciclo terminou. O espaço foi liberado. Após isso, permita que as cinzas esfriem. Leve-as para fora ou até um vaso com terra. Enterre-as com consciência, afirmando que da morte nasce vida, que todo encerramento prepara um novo início, que das cinzas surge renovação. Esse gesto sela a primeira fase. Depois disso, descanse por pelo menos 2 horas. Hidrate-se. Não retorne imediatamente à rotina comum. Você acabou de realizar um ritual de encerramento simbólico profundo e seu sistema precisa assimilar essa transição. Entramos então na segunda fase, o plantio. Essa etapa deve ser realizada na noite de 18 de fevereiro de 2026, idealmente após o pôr do sol ou antes do nascer do sol seguinte, durante o período mais escuro. A escuridão não representa ausência, mas potencial não manifestado. Retorne ao espaço preparado. Se desejar, recrie o círculo de sal. Acenda agora a vela branca. Se estiver usando incenso, acenda um novo. Sente-se em silêncio por alguns minutos e sinta o vazio deixado pela fase anterior. Esse vazio não é perda, é campo fértil. Declare em voz alta que, sob a energia da lua nova em Aquário e no ponto de transição entre o que terminou e o que está nascendo, você planta conscientemente os fundamentos do seu novo ciclo. Afirme que sua consciência é observadora e criadora, que você escolhe a realidade que deseja sustentar. Olhe para a chama branca como símbolo de início puro, potencial aberto e direção clara. Pegue a segunda folha de papel e escreva no topo algo que represente nascimento ou reinício. Agora, diferente da lista anterior, você não escreverá desejos, você escreverá identidade, no tempo presente, como se já estivesse consolidado. Use frases iniciadas por eu sou, eu vivo, eu experiencio. Não formule como expectativa futura, mas como estado atual. Se estiver trabalhando abundância, escreva como alguém que já vive fluxo consistente. Se estiver focando o relacionamento, escreva como alguém que já se sente visto e amado. Se estiver focando saúde, escreva como alguém que já habita um corpo forte e vital. Inclua sensação emocional, não apenas resultado externo. No mínimo 7 declarações, no máximo 21. Seja específico, mas mantenha coerência interna. Escreva a partir de quem você está se tornando, não apenas do que deseja possuir. Não apresse essa etapa, essa é a semente. E a semente precisa ser clara. Cada palavra que você escreveu precisa ser tratada como código, não como frase comum. Agora vem a ativação. Levante-se. Segure o papel com as 2 mãos na altura do coração. Não leia como quem deseja. Leia como quem afirma um fato já consolidado. Cada declaração deve soar como algo inquestionável. Após cada frase, feche os olhos por 10 segundos e sinta como se já estivesse vivendo essa realidade. Veja através dos seus próprios olhos nessa versão expandida. Não é imaginação fantasiosa.
é acesso antecipado a uma linha que já existe. Percorra toda a lista dessa forma, com presença total. Pode levar 15 ou 20 minutos. Não apresse. Depois, coloque o papel sobre uma superfície estável. Posicione cuidadosamente a vela branca sobre ele, sem risco de incêndio, apenas como símbolo de luz, ancorando aquilo que foi declarado. Coloque as duas mãos sobre o papel, palmas voltadas para baixo, e permaneça alguns instantes sentindo o peso e o calor do seu próprio corpo. Declare que, sob a energia da lua nova, sob o campo quântico de possibilidades e sob a frequência aquariana de inovação e ruptura, essas sementes estão seladas. Afirme que não se trata de crença ou esperança, mas de reconhecimento. Permaneça em silêncio por 5 minutos, permitindo que essa decisão se fixe internamente. Em seguida, dobre o papel com cuidado e coloque-o dentro de um envelope vermelho. Do lado de fora, escreva algo que simbolize conclusão já realizada, como já está feito. Feche o envelope. Durante 3 noites, 18, 19 e 20 de fevereiro, durma com ele sob o travesseiro. Durante o sono, o subconsciente integra aquilo que a mente consciente muitas vezes questiona. Na manhã do dia 21, guarde o envelope em um local seguro. Não abra até começar a perceber movimentos concretos na realidade ou até o próximo Ano Novo Chinês. E algo fundamental: não compartilhe o conteúdo com ninguém. A energia da semente se dispersa quando exposta cedo demais. O silêncio preserva força. Com isso, a segunda fase se encerra. Entramos agora na terceira etapa: incorporar. O ano do cavalo de fogo já iniciou em 18 de fevereiro. Agora, não basta declarar, é preciso encarnar. Na manhã do dia 18, antes de qualquer distração, acenda a vela vermelha. Declare que você incorpora a energia do fogo ativo, da coragem que não hesita, da ação que não espera validação. Afirme que você não adia, você executa. Não teme, você avança. Essa não é uma afirmação teatral, é um posicionamento interno. Use algo vermelho ao longo do dia. Não por superstição, mas como marcador simbólico de decisão. E há um ponto crítico. Sua primeira ação concreta nesse dia precisa representar sua nova identidade. Se você declarou expansão financeira, faça um movimento real nesse sentido. Se declarou saúde, treine. Se declarou propósito, dê o primeiro passo prático. Não planeje demais, execute. O primeiro ato define o padrão do ciclo. A energia do cavalo de fogo não responde à hesitação. Ela responde à iniciativa. E para consolidar isso existe um protocolo de 15 dias, de 18 de fevereiro a 4 de março. Todas as manhãs, durante 5 minutos, repita um pequeno ritual de alinhamento. Relembre mentalmente suas declarações, respire profundamente e realize uma ação mínima coerente com a nova identidade. Não precisa ser grandiosa, mas precisa ser consistente. O fogo não se mantém com um grande clarão isolado. Ele se mantém com alimentação contínua. Esses 15 dias são a fase de estabilização. É quando intenção vira hábito. É quando símbolo vira comportamento. É quando decisão vira identidade. Todas as manhãs, de 18 de fevereiro em diante, acenda a pia da vela vermelha por alguns minutos. Não como superstição, mas como gatilho mental de ação. Declare novamente que você incorpora a energia do cavalo de fogo e então faça uma pergunta direta. Qual é a ação ousada que posso tomar hoje? Não racionalize demais. A primeira resposta intuitiva costuma ser a correta. Execute antes do meio-dia. O cavalo de fogo responde à iniciativa imediata, não à procrastinação estratégica. À noite, reserve mais 5 minutos. Pergunte-se: o que eu fiz hoje que realmente refletiu minha nova identidade? Reconheça 3 acontecimentos pelos quais você é grato, como se já fossem parte permanente da sua realidade. Durante os 15 dias do protocolo, continue dormindo com o envelope sob o travesseiro para reforçar a integração subconsciente. Nos primeiros 7 dias, espere mudanças internas mais do que externas.
sonhos vívidos, intensos, às vezes estranhos. Isso não é sinal de confusão, é reorganização neural. Não tente interpretar tudo, apenas observe e registre se quiser. Entre o 7º e o 14º dia, começam a surgir movimentos externos, mensagens inesperadas, convites, ideias súbitas, oportunidades que parecem surgir do nada. Não trate como coincidência passiva. Quando aparecer algo alinhado com sua nova identidade, haja imediatamente. Entre o 14º e o 30º dia, vêm os testes. Velhos padrões tentarão reaparecer. Situações que desafiam sua decisão surgirão. Não é retrocesso, é verificação. Se você não vacilar, o teste se converte em confirmação. Nos meses 1 a 3, os primeiros sinais concretos começam a se consolidar. Pequenas evidências precedem resultados maiores. Entre o 4º e o 6º mês, se houve consistência, a aceleração se torna perceptível. Projetos avançam mais rápido, conexões se ampliam, decisões tomadas semanas antes geram efeitos desproporcionais. A partir do 6º mês, o restante do ano é sobre sustentar impulso. A energia do cavalo de fogo não é estática, ela é movimento contínuo. Se você permanecer alinhado até dezembro, a diferença entre quem você era em fevereiro e quem você se tornou será estrutural, não apenas circunstancial. Para sustentar essa frequência ao longo do ano inteiro, algumas chaves são essenciais. Aceite oportunidades grandes, mesmo que provoquem medo. Mova-se rápido quando a intuição indicar. Não espere aprovação externa. Quebre padrões antigos que limitavam sua expansão. Este não é um ciclo para viver escondido ou contido. É um ciclo de visibilidade, coragem e posicionamento. Se sentir intensidade, inquietação ou excesso de energia, canalize em exercício físico, criação, trabalho produtivo. Fogo sem direção vira caos, fogo direcionado vira transformação. Linha do tempo resumida: de 14 a 16 de fevereiro, preparação. Em 18 de fevereiro, fase da queima e início da semeadura. No próprio dia 18, primeira ação ousada. De 18 de fevereiro a 4 de março, protocolo de 15 dias. Após isso, incorporação contínua ao longo do ano. Não se trata de um ritual isolado, mas de uma reconfiguração de padrão. Após o fechamento do portal, a primeira semana tende a ser de integração. Cansaço, sensibilidade emocional, sensação de instabilidade ou excitação intensa podem aparecer. Hidrate-se, descanse, movimente o corpo de forma leve. Entre a segunda e a 4ª semana, surgem os primeiros frutos. Oportunidades inesperadas, conexões improváveis, movimentos financeiros ou profissionais fora do padrão anterior. Responda rápido. Entre o 2º e o 3º mês, aumentam as pressões externas. Não interprete isso como falha. É a fase de consolidação da nova identidade. Entre o 4º e o 6º mês, a aceleração se torna clara. O que normalmente levaria anos começa a acontecer em ciclos mais curtos. Há, ainda, um efeito mais amplo. O ano do cavalo de fogo não influencia apenas 12 meses. Ele marca um ciclo de 60 anos. O que você estabelece em 18 de fevereiro de 2026 pode repercutir por décadas. Não é sobre superstição, é sobre ponto de partida. Decisões estruturais geram trajetórias longas, alguns avisos são necessários. Primeiro, não execute esse processo se não estiver disposto a agir. Intenção sem ação cria frustração, não transformação. Segundo, seja brutalmente honesto sobre o que deseja. A energia amplifica o que é semeado. Se plantar algo desalinhado com sua verdade, o desconforto também será ampliado. O cavalo de fogo não negocia com versões falsas. Ele potencializa aquilo que é autêntico e executado com coragem. Aviso 3. A morte simbólica é real. Espere liberação emocional, possíveis sintomas físicos leves, mudanças inesperadas em relações e até um curto período de aparente caos. Isso não é sinal de erro, é transição. Metamorfoses nunca são confortáveis. Aviso 4. Silêncio absoluto. Não compartilhe suas declarações nas redes sociais,
Não explique seus planos para amigos, não busque validação externa. Energia se dissipa quando é exposta cedo demais. Permaneça em silêncio por pelo menos 30 dias. Aviso 5. Haverá testes. A antiga versão da sua realidade tentará se reinstalar. Circunstâncias vão surgir para verificar se você realmente mudou. Permaneça firme na nova identidade. Haja a partir do resultado, não da dúvida. O teste sempre se resolve quando você não recua. E agora chegamos ao ponto central. 18 de fevereiro de 2026. Eclipse em Anel de Fogo. Lua nova em Aquário. Início do ano do Cavalo de Fogo. 72 horas em que a realidade se torna mais maleável do que em qualquer outro momento desta década. Você pode ignorar. Pode seguir a rotina, esperar janeiro do próximo ano para prometer mudanças que desaparecerão em dias. Ou pode usar o dia 18 de fevereiro como um marco real. Pode queimar a versão antiga. Pode plantar a nova identidade. Pode agir com intensidade direcionada. Quando olhar para dezembro de 2026, não reconhecerá a pessoa que era em fevereiro. Isso não será a melhoria gradual. Será a ruptura de padrão. Será a reconfiguração estrutural. Agora preciso que você faça 3 coisas práticas. Primeiro, marque no calendário, de 18 a 20 de fevereiro de 2026. Bloqueie essas 72 horas. Trate como um compromisso inadiável com sua própria linha do tempo. Segundo, declare posicionamento. Nos comentários, escreva apenas 3 palavras. Uma palavra para o que você está liberando. Uma palavra para o que está atraindo. Uma palavra que represente seu salto. 3 palavras, nada mais. Quando você declara, você consolida. Quando várias pessoas fazem isso simultaneamente, cria-se um campo coletivo que facilita a sustentação da mudança. Terceiro, se deseja aprofundar, entre no canal de comunicação indicado na descrição. Até 18 de fevereiro serão liberadas práticas preparatórias, orientações complementares e suporte para a execução correta do protocolo. Transformações feitas em grupo tendem a ganhar estabilidade mais rápido, porque o campo compartilhado reforça a decisão individual. O eclipse vai acontecer independentemente da sua escolha. A lua nova vai nascer. O ano do Cavalo de Fogo começará. A questão não é se a energia estará disponível. A questão é se você será passivo ou intencional. Durante milênios, eclipses foram temidos, depois passaram a ser previstos. Agora podem ser usados conscientemente. Você tem a data, tem a prática, tem a estrutura. O que fizer com isso definirá não apenas este ano, mas o ciclo que se inicia nele. Nos vemos do outro lado dessa decisão. Nos vemos na versão que escolheu agir. Escreva suas 3 palavras. Marque o calendário. Prepare-se para 18 de fevereiro de 2026. 72 horas. Um ponto de inflexão. O resto será consequência.